ser apedrejada. E o Senhor, o que o Senhor diz a respeito? Então eles conheciam o quê? A lei. Eles conheciam a lei, mas essa intenção deles, quando nós somos guiados pelo coração, nós esquecemos de analisar o que talvez eu estou cometendo, o erro que eu estou cometendo diante da atitude que eu estou prestes a tomar. E eles chegam lá, Jesus, ele continua escrevendo no chão, agachado, e eles insistem na pergunta: e aí, Senhor? Fiz uma pergunta. Em outras palavras, o senhor não sabe falar, não? E aí, o senhor não é o mestre? Eu quero saber a tua opinião. Aí Jesus, o detalhe dessa palavra, ela é tão forte que eu faço questão de ler. Jesus, ele vai dizer assim, olha só. Lá no versículo 7, quando ele insistiu na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós, presta atenção, dentre vós estiver sem pecado, como é o detalhe do versículo? Estiver sem o quê? Pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Você pegou o que a Bíblia está dizendo? Porque a gente às vezes fala muito que as pessoas argumentam e às vezes não nada diz a palavra. Porque algumas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas dizer, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Porque se você pecou ano passado e depois de 2 dias você se arrependeu e pediu perdão a Deus, você está perdoado. Traduzindo, você está limpo. Você está puro diante de Deus. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus disse: se aqui, dentre vocês que estão aí com a pedra na mão, já prestes a sentenciar essa mulher, se nenhum de vocês que estão aqui, estiver sem pecado, vocês podem jogar a pedra. Em outras palavras, quando você analisa a sua consciência, meu amigo, quando você analisa a sua memória, aquilo que você fez, aquilo que você está sendo hoje, você não vai se posicionar achando melhor do que o teu próximo, não. Você não vai se posicionar pelo fato de você ser uma autoridade, se achar melhor do que o ser humano que está lá abaixo de você, não. Porque o que faz a gente diante de Deus ter uma honra é o que a gente é com relação à pureza diante dele. Sabe o que Jesus estava querendo dizer com isso aqui? Ah, vocês estão achando que estão melhor do que ela, é? Vocês acham que estão melhor do que elas? Do que essa mulher que foi pega em adultério? Não é porque ela adulterou que vocês estão imunes ao pecado que vocês estão escondendo aí, que vocês não estão limpos deles. Porque nenhum de vocês que aqui se encontram está limpo. A consciência de vocês acusam isso. Tanto é que o versículo seguinte vai dizer exatamente isso. Que eles, olha só o verso 9. Olha só. Mas ouvindo eles esta resposta e acusado pela própria consciência. Quem foi que ajudou eles? A eles pensar. Aí eu imagino, igreja, eu dizer assim: meu Deus, ou eu estiver do lado ou junto com uma outra pessoa e eu falar daquele irmão lá para aquele irmão, aquele irmão, aquela irmã. Mas quando eu analiso a consciência, eu estou julgando o irmão e eu estou na mesma situação que o irmão, independentemente do erro que ele cometeu para comigo. Se eu não sei entender isso, eu estou na mesma condição, não estou diferente não. Não estou. Não é porque eu estou aqui dentro que eu sou melhor do que quem está lá fora. A nossa consciência vai nos fazer sempre nos manter puro. Sempre de Deus. Amém, igreja? A gente vai começar a analisar. Porque se eles pensassem... Se você não está entendendo, pronto, vou refinar o discurso. Ela adulterou, mas o sacerdote, por exemplo, ele roubava. Eu vou levar ela uma adúltera e a lei diz que ela tem que ser apedrejada, Senhor. Mas se ele consultasse a consciência dele, tivesse consultado a consciência dele, sabe o que ele ia dizer para si mesmo? O que adianta eu levar a adúltera lá e eu, que sou um ladrão,
que roubo o melhor de Deus. Eu que estou mentindo. Tu acha que, será que eu estou melhor do que ela? Não, eu estou na mesma. Porque foi exatamente isso que aconteceu com essa multidão. O diabo não acusou. Jesus não condenou. Mas ele fez questão deles analisar o que realmente iria ajudar eles. A consciência. Ei, aí tem pecado escondido, eu estou vendo. Ei, aí tem coisas que vocês precisam se libertar. Não é porque vocês estão aqui dentro, são praticantes no sentido de estarem aqui dentro, mas tem coisas aí que está te amarrando, te prendendo e você está achando que está melhor do que o outro. Tá não, está na mesma. E Deus nos ama tanto que Ele faz questão que a gente faça isso. Consultemos a nossa consciência. E quando eles foram acusados, eu vou matar a adúltera, então preciso, se é para matar quem pecou, então preciso morrer, então eu tenho que morrer também, em outras palavras. Porque eu não estou melhor do que ela, e nem sou melhor do que ela. Seria melhor se a minha consciência tivesse limpa do que é errado, do que eu fiz de errado. Eu não posso julgar. Se eu falo, eu posso estar certo no meu argumento, mas o que eu argumento já estou errando, porque eu estou julgando. Amém? Para você entender, quando você analisa a consciência, jamais você será injusto. Jamais você será ingrato com Deus. Jamais você vai ser uma pessoa orgulhosa, egoísta, avarenta. Quando você analisa sua consciência, você sabe quem estendeu a mão para te ajudar, quem te alimentou, quem te ajudou, quem te socorreu. Como é importante a gente entender isso, mas eu só consigo enxergar isso quando eu analiso, eu consulto a minha consciência. Eu consulto a minha consciência. Tem gente no altar cheio de mentira. Tem gente no altar ensinando para não mentir, mas mente. Não dizendo aqui no altar, mas estou falando, tem pessoas que pregam, que falam de Deus, que dizem não rouba, que não mente, não bebe, não fuma, mas está lá outro pecado escondido. Se ela consultasse sua consciência, ela mudaria isso. Ela pediria perdão a Deus, reconheceria os seus erros e não faria mais. A gente precisa consultar nossa consciência para analisar que tipo de pessoa nós somos. Ao invés de ficar como esses homens, querendo mostrar o pecado da pessoa, quando na verdade o meu também está em oculto. Você está me mostrando o adultério dessa mulher, mas está tentando esconder a mentirazinha aí, né? Está tentando esconder o teu. Enquanto você está enquanto vocês estão revelando, manifestando o pecado da outra pessoa, todos que estão aqui à sua volta, e vocês estão tentando esconder o de vocês, não é isso? Mas se você está melhor do que ela, então pode jogar a primeira pedra. Se você está dizendo que ela adulterou e você não tem nenhum pecado, então pode atirar a primeira pedra. Você está justinho aí diante de Deus? Então jogue a pedra. Ninguém ficou. Traduzindo, Jesus foi misericordioso com todos. E como Ele é conosco. Por isso, igreja, que às vezes a igreja não cresce porque a gente não carrega ninguém nos nossos ombros. Eu não mudo você. Eu não tenho poder para isso. E eu falo para você, quem muda a gente é o Espírito Santo, repito, mas até ele está tendo dificuldade de mudar as pessoas, sabe por quê? Porque elas estão carregadas de tantos erros e não conseguem se libertar porque elas não conseguem enxergar que elas estão no erro. Elas não conseguem enxergar que elas estão no buraco. Elas não conseguem enxergar que elas precisam de libertação, elas precisam de transformação. A consciência delas está cauterizada pelo pecado. E ela não consegue enxergar, ela vê erro em todos, menos nela. Todo mundo é errado. Ou todo mundo não ajuda, todo mundo é injusto com ela, menos ela. Que a consciência está cauterizada. E infelizmente é assim que está acontecendo. E Deus, Ele quer te libertar. A gente é forte quando a gente sabe quem somos. A gente é de Deus porque a gente sabe como a gente procede diante dele. Por isso que eu sempre falo isso. Não é o que eu digo a teu respeito, é o que você faz todos os dias que vai revelar o que você é. Porque eu posso até dizer, homem de Deus, mulher de Deus, ou fulano de Deus, isso de Deus, mas você pode ser lá fora na tua procedência, pode proceder de uma outra forma. Não é o que quem fala, é o que fala.
mas é o que a tua consciência diz a você, o que você é pelo que você faz todos os dias, como você procede todos os dias. Então cada um deixou a pedra lá, porque Jesus mexeu com aquilo que realmente ajudaria aquelas pessoas. Cada um estava com sede de jogar uma pedra na adúltera. Cada um estava sedento em fazer justiça. Eles iam fazer justiça? Hã? Eles iam fazer justiça, igreja? Não. Jesus era o único que poderia fazer justiça. Se fosse fazer baseado, pecou, errou, então tem que ser punido. Então, se Jesus fosse julgar por esse lado, ele era o único que poderia fazer, porque era o único que estava com a consciência limpa. Mas ele ainda assim fez justiça no sentido de ajudar e socorrer não só a adúltera, mas todos aqueles que não tinham um que estava ali com a pedra na mão para jogar na adúltera sem pecado. Estavam todos no mesmo barco. E julgando a dizer que era melhor do que a outra. Até o sacerdote, eles estavam... O sacerdote não, que é o fariseu, que a Bíblia descreve a respeito dos escribas e fariseus trouxeram. Até eles estavam no erro, porque nem eles ficaram. Nenhum ficou. Aí Jesus vai dizer o que para ela? Presta atenção. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Fez uma pergunta, Jesus fez uma pergunta a ela. E ela respondeu. O que foi que ela respondeu? Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai, o que ele diz para ela? Olha aqui para mim. Isso aqui é o que muda a nossa história. Porque a consciência vai dizer: não faça mais isso. Se errou, Jesus te perdoou, ela vai dizer: não fale de novo com teu Deus. Não cometa tais coisas com ele. Se errou, está perdoado. Vai praticar de novo? A primeira é um erro. A segunda, uma escolha. Não será mais um erro. Você escolheu errar. Então seja fiel. Você está perdoado assim como eles. Que nenhum deles, ou seja, eles não te condenaram, nem eu te condeno. Mas que você vai e não viva mais nessa prática. Seja diferente daqui para frente. Porque pode ser que o teu pecado, porque o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. A morte gera a morte. O salário dela é a morte. Você vive no que é errado, você está pedindo para, infelizmente, perder a base mais importante. Amém, igreja? Que é a vida. Consultando a consciência, consulte a sua consciência. Você vai saber, não precisa ninguém falar quem você é. Você sabe, a tua consciência vai dizer quem você é de fato. Fiel, ingrato, negligente, prudente, insensato, sensato, de Deus, não de Deus, fiel, incrédulo, irresponsável. Tudo isso, só quem te pode julgar e condenar, como foi acusado esses, é a sua própria consciência. A sua própria consciência. Por isso que tem gente aí secando a boca de falar e não muda, porque se eu te mudasse, tu acha que eu não já teria feito isso? Claro, igreja. O que nós almejamos é uma igreja de Deus, um povo santo, cheio da força, da obediência e compromisso. É o que nós almejamos, o que Deus quer. Mas isso que está acontecendo no interior do santo lugar? Tem, mas nem todos são. Tem os que são puros, fiéis, tem, mas nem todos são. Tem os que são compromissados, por isso diz, fiel, incrédulo, bom, ruim, injusto, justo. Isso vai da tua própria consciência. É ela que vai te ajudar. É ela que vai te mudar. Amém, igreja? E quando você peca, a tua consciência faz você enxergar o quanto você errou, você volta. Lembra do filho pródigo? O camarada tinha tudo. Ele pecou contra o seu pai, perdeu tudo. Aí ele estava lá, já junto com os porcos. Ele vai pensar o que? Meu pai, até os seus empregados comem do melhor. Enquanto eu estou aqui
junto com os porcos e desejando comer a comida dos porcos. Eu vou voltar para a casa de meu pai. Olha a consciência que faz com a pessoa. Eu vou voltar. Eu vou voltar. E vou dizer para ele para me aceitar, nem que seja como um de seus empregados, porque eu não sou digno. E ele volta e é abençoado. A consciência nos ajuda. A consciência, quando nós consultamos ela nos faz a gente se libertar. A gente faz, a gente se depara com a nossa realidade. A gente se encontra, a gente analisa quem somos. Nem precisa ninguém ficar falando não, igreja. Desde que a gente realmente seja sincero consigo, conosco mesmo. Você seja sincero com você mesmo. Quando você é sincero com você mesmo, você tem mais possibilidade de mudança. Porque você vê, não dos outros, mas o seu. E você busca por mudança nesse quesito, nessa questão. A igreja está precisando de ser alcançada por essa libertação. De consultar a sua própria consciência. Porque tem muita gente de joelho, orando, falando, buscando, dizendo, Deus me ajude, me tem misericórdia, eu estou assim, estou assado, estou desse jeito, mas ao sair dali daquela oração, ela continua difamando, ela continua injusta, ela continua incrédula, ela continua sendo uma coisa que nem ela enxerga que ela é. Precisamos ser sinceros conosco. Consulte a sua consciência, você vai saber quem você é. Eu não posso julgar quem você é, Deus sabe, mas nem Jesus julgou, eu vou julgar. Nem Jesus condenou, eu vou condenar. O que eu posso é te ajudar a entender que ninguém mais nessa vida vai te ajudar tanto quando você se consultar. Posso dizer assim. Você fazer uma autoanálise naquilo que realmente você é. Eu quero passar alguns versículos para você. Guarde, viva, chegar em casa, você que gosta de anotar, anote, chegar em casa você vai ler. Você vai estudar, vai ver de novo, tudo falando desse mesmo assunto. O primeiro livro vai ser lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16. Presta atenção, olha só o que ele diz. Por isso também me esforço por ter sempre o quê? Consciência pura diante de quem? De Deus e dos homens. Olha o que Paulo diz. Que ele se esforça para ter isso diante de Deus e diante dos homens. Porque as pessoas podem dizer que você é chato, que você é isso, que você é aquilo. Porque muitas vezes quando as pessoas não gostam de você, elas julgam você de coisas que você não é. Mas quando você vive assim, diante de Deus e diante dos homens, como a consciência pura, você fica tranquilo. Que nada do que as pessoas falam, nada do que as pessoas dizem é exatamente a tua definição. Você fica tranquilo. Porque as pessoas podem te difamar, mas você sabe o valor porque você entende todos os dias a palavra e vive ela. Diante de Deus, se Deus voltasse agora, a tua consciência está ali para você subir tranquilo. Você não vai se perturbar forte não. Meu Deus, se chegar Jesus, meu pai, e agora? A pandemia chegou, foi o mais que aconteceu. A pandemia foi embora, pronto, o povo foi embora de novo para o mundo. Porque na pandemia, a volta de Jesus, vamos me consertar, corria para a igreja. É o que mais a gente recebeu aqui. As pessoas pedindo perdão, se batizando, reconhecendo. A pandemia foi embora. Por que elas vieram? Porque a consciência dizia a elas. Jesus chegar hoje, você vai para o inferno. Você vai perder a salvação. Você não está bem. Você continua bebendo, roubando, enganando, mentindo, furtando. Então a consciência delas acusava, por isso que elas chegaram desesperadas no período da pandemia, com medo de morrer sem salvação. Acabou a pandemia, elas voltaram para viver a vida delas. Porque elas estavam sendo acusadas diante das pessoas e principalmente diante de Deus. E Paulo está nos ensinando aí, a Bíblia te ensinando a viver dessa forma, com a consciência pura, diante de Deus, principalmente diante de Deus e diante dos homens. Porque não tem do que você se envergonhar. E eu falo isso, igreja. As pessoas podem falar o que quiserem, elas podem, e se elas falar na minha frente, eu quero que elas provem o que elas estão falando. Porque eu não tenho medo no sentido de que eu sei quem sou. Elas podem argumentar o que for. Eu quero que elas provem aqui aquilo que elas falam.
Em outras palavras, mostrar o pecado como mostraram daquela mulher adúltera lá. Foi exposto o pecado daquela. Que exponha o meu pecado aqui diante de Deus e diante das pessoas. Que a gente não tem do que se vergonhar. Porque a consciência a gente mantém ela sempre como igreja pura diante de Deus. Mais um versículo, Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22. O que ele diz? Aproximemo-nos com sincero e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má e lavado o corpo com água. Quando você está se limpando, e a gente faz isso quando a gente chega diante de Deus com essa base, com essa estrutura, a gente se liberta, igreja. A gente para de viver aprisionado. Lembra no início aquilo que significava a respeito da consciência? Quando você peca, ela te suja, ela suja você. Você fica sem força para orar, você já não acredita no que você fala, ou seja, não acredita naquilo que você fala diante de Deus que vai acontecer, você já não crê mais, você ora por orar, porque você, na tua cabeça, Deus não vai mais te ouvir, porque a tua consciência está suja e precisa ser ela limpa diante de Deus. Amém? Que mais? Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 e 6. Presta atenção. Tudo falando do mesmo assunto. Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede de um coração como puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas. O que a Bíblia diz? Perderam-se em o quê? Frívola. Obrigado. Quando você não consegue se libertar, o diabo vai te destruir exatamente pela essa má consciência, que não foi limpa, não foi purificada, não é de Deus. Lembra aí, quando você está bem com Deus, você anda sorridente, você está tranquilo, gente. As pessoas, você não tem vergonha de se encontrar com as pessoas na rua, não. Eu mesmo falei, junto com a minha esposa, nós falamos muito isso. Para a gente estar aqui, a gente tem que ter essa boa consciência. Imagine se nós estivéssemos roubando e pregando. E para você, eu acho que a pregação seria daquela bem vergonhosa, porque a gente se sente assim. Quando nós erramos, nós não temos força, porque o acusador faz questão de nos pôr para baixo. Quem? Você? Você que quer me expulsar? O que mente, o que faz isso, o que faz aquilo? Você não é nada. O diabo faz questão de acusar você, de envergonhar as pessoas, porque para amar, você tem uma consciência má. E tudo que nós precisamos entender é que nós precisamos chegar diante de Deus e limpar essa consciência. Porque quando a nossa consciência está limpa, aonde nós formos, onde estivermos, a gente vai estar feliz. A gente vai estar tranquilo. A gente aguarda a esperança da promessa que Ele fez dentro de nós com convicção, com certeza. Nós não vamos turbar o nosso coração, se perturbar não. Vamos estar tranquilos. Porque a nossa consciência diz, não, mas tu está fiel. Preste atenção que você é hoje, você abandonou o pecado, você é firme, você ama o seu próximo, você ama a Deus, não tem nada que acuse você. E isso faz você ter força nas suas orações, não. Não é aquela oração de chamar gato, não. Não, você chega diante de Deus aqui, meu Deus, já está ligado o milagre, porque o Senhor disse que tudo que eu ligasse aqui na terra estaria sendo ligado no céu. E toda... É disso aqui que Ele está falando para você. O que Ele te encarrega de quê? Segundo a palavra, ou seja, o anúncio dela, as profecias, de que antecipadamente foste o quê? Objeto. O que Ele vai dizer para ele fazer? Combate, firmado nelas o quê? O bom combate. Como? Fé. O que é fé? Certeza de coisas que se esperam, convicção de fato que não se veem. Traduzindo, certeza absoluta, fé. E o que mais que ele disse? E boa consciência. Boa consciência é essa consciência limpa. Amém?
Eu vou falar do que eu estou vivendo. Eu vou dar o que eu estou tendo. Amém? Você não adianta falar do que você não é. Boa consciência é assim. Tá, eu sou um fariseu, sou um escriba, mas eu estou tanto errado como essa adúltera. A boa consciência nos faz analisar quem somos. Fé, que é a certeza nele, sem ela não tem como ninguém agradar a Deus, mas a boa consciência te ajuda. Então ele está dizendo para Timóteo, para você Timóteo, para você servo, serva de Deus, para você combater o bom combate, firmado nessa palavra, na profecia, nos ensinamentos, com a certeza, mas também com inteligência. Não é com coração, não é com uma boa consciência. Não é um bom sentido, é uma boa é um sentido, é você sentir o que é uma coisa totalmente diferente da outra. Você percebe? A consciência, ela te ajuda a analisar toda a questão. O sentimento não, você vai no embalo daquilo ali que é bom, maravilhoso, mas te faz caminhar pro buraco. É isso que ele está falando para você, para Timóteo, com boa consciência. Que mais? Para finalizar. Rejeitado o quê? Vieram a vencer na fé. Foi assim? Vieram a crescer na fé. Vieram a naufragar. Vieram a perecer, a morrer na fé. Quem rejeita a boa consciência nunca vai ser de Deus como realmente Ele quer que sejamos. Amém, igreja? A nossa boa consciência, vou falar da minha consciência. Ela diz, olha, essa semana tu não orou tanto, viu? Essa semana o jejum foi lá das 3 horas, né? Pois é. E aí você pede pro povo orar lá a tal hora, né? Boa consciência, igreja. Porque não adianta eu ser apenas uma pessoa automática da minha caminhada da fé, não, igreja. Não adianta eu dizer que eu estou aqui dentro da igreja com uma Bíblia debaixo do braço, se eu não faço nada de diferente para chamar a atenção de Deus. Porque quando eu estou firmado nela, quando eu estou firmado nessa palavra, focado nessa palavra, eu vigio todo o tempo, eu estou na fé todo o tempo, eu oro mais, eu jejuo mais, eu busco mais, eu amo mais, eu perdoo mais, eu sou de Deus mais. Independentemente de como essa matéria esteja, se você esteja chorando, gritando, doente, com problemas, seja lá qual for a tua situação, a boa consciência, na verdade, ela não se envolve muito com nossos sentimentos, não, igreja. Lógico que ela vai sentir muita coisa, um peso muito grande, se você estiver mal espiritualmente falando. Mas se você buscar conserto, você vai ter uma mente, uma consciência saudável diante de Deus. Quer dizer, você se cobra em vez de outras pessoas te cobrar. Você exige mais de você do que das outras pessoas. Você vai parar de ficar brigando, dizendo que tem que mudar, você tem que ser diferente, ainda que você fale, mas não gere uma briga, porque entenda, você não vai mudar a outra pessoa, quem vai te ajudar é a sua consciência. Analise ela, consulte ela, pergunte para si mesmo como é que você está, o que você está sendo, como você está fazendo, o que você está fazendo, você está agradando a Deus, agradando as pessoas, como você é. Se se libertar, você vai vencer, vai ser um vencedor e nada vai te paralisar, você vai ser uma muralha diante dos teus problemas. É o que mais tem orado a Deus, para falar a Deus, Deus, gere um povo aqui forte diante dos problemas, mas um povo sensível ao mesmo tempo à tua voz. Porque quando é a tua voz, o povo que não tem sensibilidade, isso aí para mim tanto faz, isso aí não é comigo, não tem sensibilidade, não cresce, não vai para frente. E está faltando isso dentro da igreja, está faltando isso para você. A igreja está morrendo porque ela tem analisado as coisas com os seus olhos e não consultado aquele que pode julgar a você mesmo quem você é, dizer quem você é, como você é e como você pode se tornar se você se deparar com a tua realidade de você dizer que você não é bem aquilo que você julgava ser. Ah, eu não estou sendo, meu Deus, eu não quero morrer. Davi, o salmista dizia, não me deixa dormir o sono da morte. E tem muita gente dormindo o sono da morte porque não luta o bom combate como Paulo direcionou a você, Timóteo.
Que é com boa consciência, a certeza mas é com a boa consciência, porque quem não lutou dessa forma, com a boa consciência, firmado na palavra de Deus, naufragaram na fé, morreram na fé. Eu não vou mudar você. Mudei para isso. O que eu posso fazer é isso. Tantas referências para te ajudar. De você parar de ser guiado pelo teu coração e teu sentimento. Mas vai de você o que você vai fazer com tudo que Deus está te entregando. Uma coisa é certa. Assim como eu não posso te mudar você, eu também não posso levar você para o céu. Amém? Você tem isso na tua consciência? Será que por que a gente fala para você ser forte? Será que você tem essa certeza na tua consciência? Não fica aí sendo uma pessoa que levada pela conversa, pela direção só das pessoas, não. Tenha uma base. Estou aqui quase uma hora, ou mais de uma hora, só pregando para você. Acho que nunca fiz isso na minha vida. Falando de algo para você que você possa entender. Tua mente é limitada. E principalmente mais limitada ela se torna quando essa consciência ela está suja. Ela nunca foi purificada, ela nunca foi limpa diante de Deus. E aí é que fica mais difícil para você vencer a sua caminhada na fé. Será que isso não é suficiente para você? Você quer mais versículos, referência que Deus te ensinando, te mostrando o quanto que você precisa consultar a sua consciência, porque quando você consulta ela, você identifica se ela está limpa, se ela está suja, se ela está podre, se não presta, se não tiver boa, você vai lutar para que ela esteja, para que ela se mantenha assim, limpa, uma consciência limpa, uma consciência, como Paulo dizia, boa. Uma consciência boa. Porque se não tem, eu vou fazer igual os escribas e fariseus. Eu vou levar essa causa ao Senhor Jesus. Porque se eles pensassem, nem lá eles chegariam, porque eles teriam vergonha. Rapaz, eu vou condenar essa mulher à morte, mas eu também estou merecendo a morte, porque eu estou no pecado tanto como ela. Aí Jesus, cheio de sabedoria e de misericórdia, mulher, não tem nenhum daqueles que te acusaram. Cadê? Não tem nenhum aqui. E nenhum deles te condenaram. Jamais eu vou te condenar também. Mas uma direção te falo. Vai e não peques mais. Mantenha a tua consciência agora limpa. Traduzindo, você está perdoada. Mas daqui para frente, para se manter com esse perdão, depende de você. Quem entendeu, igreja? De verdade? Ou tenho que pregar mais de uma hora para você? Bem forte para o nosso